Outro texto aqui: o dia, o mês e o ano não podem ser conhecidos. Essa ressalva é importante, sempre é importante, cada vez mais, e agora ela se faz necessária, porque, de novo, as pessoas estão aí, alguns defensores da futurologia, né? Não vou nem dizer escatologia, mas é um exercício de futurologia, anunciando datas de novo para a volta de Jesus, para o fim do mundo. Agora alguns já estão falando em 2025, por causa do projeto 2025, já falei sobre isso aqui no meu canal. Outros já vêm falando sobre 2027, porque ali nós teríamos os 2000 anos do batismo de Jesus e os 6.000 anos de pecado no mundo, ou então 2031, quando Jesus morre na cruz, né? De fato, em 2031, até poderíamos ter uma celebração, né? Uma recordação da morte de Jesus, porque fará realmente 2.000 anos da morte dele. Agora, associar essa data com a volta de Jesus, com a segunda vinda, é incorrer em erro e desobedecer às próprias palavras de Cristo, deixadas claras na Bíblia. As pessoas parecem que não aprendem, né? Nós passamos pelo ano 2000 e muita gente havia anunciado, inclusive no mundo evangélico, havia uma máxima que dizia: 1000 passará, 2000 não passará. Já faz 23 anos que passamos por 2000. Depois, muita gente comentando sobre o ano 2012, passou também. E assim, as pessoas vão de data em data, criando uma sensação, um falso reavivamento, e depois que passa isso, as pessoas voltam para a sua vida, ignorando talvez até Deus, a palavra de Deus, vivendo de medos e de falsas predições, falsas previsões. Isso é lamentável. Nós devíamos ter aprendido já com a experiência dos mileritas. É óbvio que eles foram inocentes, né, porque havia uma compreensão equivocada naquele tempo em relação às profecias, em relação a muito da teologia bíblica em Daniel e Apocalipse, mas passaram por alto, né, as recomendações de que não deveria haver marcação de datas, né? Claro que não foram os adventistas que marcaram datas, tampouco foi Ellen White, como alguns aí equivocadamente falam, né? Quem marcou datas foram os mileritas, mas não deixamos de reconhecer nossa origem a partir deles, dos mileritas, que profeticamente passaram por uma experiência amarga. Basta você estudar com atenção Daniel capítulos 8 e 9, em conexão com Apocalipse 10, por exemplo, e você perceberá que foi realmente um evento profético, tanto quanto o desapontamento da cruz também havia sido predito e foi amargo para os discípulos que passaram por ele. Mesmo Jesus tendo advertido tantas vezes que ele morreria, que ele seria entregue às autoridades ali, os discípulos não deram atenção a isso, idealizaram o Messias, como muita gente hoje também idealiza, achavam que seria um libertador ali do Império Romano, talvez um revolucionário, uma coisa assim, né? E, no entanto, Jesus sempre deixou muito claro que o reino dele não era deste mundo, que ele deveria morrer para redimir os pecadores, e os discípulos passam por um desapontamento amargo, porque o mestre que eles tinham idealizado, o Messias que eles tinham idealizado, havia morrido. Depois que Jesus ressuscita, e especialmente com o Pentecostes, né, quando o Espírito Santo é enviado e eles entendem as coisas, eles ficam maravilhados e passam a pregar com todo entusiasmo. Interessante que também lá em Apocalipse 10 nós vemos que depois do desapontamento, Apocalipse 10, 11 diz ali que depois do desapontamento eles deveriam pregar em todo o mundo, para todas as nações, línguas, povos, tribos, né, mostrando com isso que após o desapontamento um grupo ficaria ali firme, permaneceria fiel e iniciaria um movimento de pregação mundial. Esse grupo foi formado por pessoas de várias religiões, depois se organizou em 1863 com o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma história interessante, tenho análises aqui no meu canal sobre isso, mas o que eu quero dizer, voltando aqui ao post, é que não nos é autorizado marcar datas, ponto, simples assim. Olha o que diz aqui Mateus 24, 36. Jesus disse isso, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí em Atos 1, 7, ele deixa mais claro, né? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ponto. É isso que diz Jesus para nós, né? Não nos compete, não nos cabe saber a data, né? O dia, o mês, o ano. E aí, para fechar a questão, em conformidade com o que está na Bíblia, obviamente, Ellen White, no manuscrito 78, de 1897, escreveu o seguinte:
Cristo diz a seus discípulos que o momento da sua aparição está envolto ou envolvido em segredo. Haverá aqueles que afirmam saber a hora desse grande evento. Eles são muito diligentes, muito esforçados em mapear o futuro que o Senhor colocou numa nuvem espessa para que o dia, o mês e até mesmo o ano não sejam conhecidos. Eu vou repetir. Para que o dia, o mês e até mesmo o ano não sejam conhecidos. Vejam, há pessoas que usam os textos de Ellen White para tentar estabelecer aí datas e épocas, fazem afirmações categóricas com relação ao tempo, sendo que a mesma autora de quem eles usam textos deixa claro aqui que Deus não quer que nós saibamos o dia, o mês, a hora, o ano da sua vinda. Apesar dos contínuos fracassos desses programadores do tempo, não é verdade? Passam datas e os fracassos acontecem e depois eles ficam aí chorando, né, a decepção, ou então voltam a marcar outras datas e as pessoas não aprendem, né? Apesar dos contínuos fracassos desses programadores do tempo, eles ainda continuam seu trabalho, mas seu raciocínio é falso, e o Senhor os advertiu sobre o terreno que ocupam, pois a vinda do Filho do Homem é o mistério de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, como está em Deuteronômio 29, 29. Ou seja, para Ellen White, a volta de Jesus é uma dessas coisas encobertas que pertencem a Deus. Então, parem de tentar marcar datas, de fazer, promover aí calendários proféticos, escatológicos, de tentar calcular o fim com base nos 6.000 anos de criação da vida aqui na Terra. Ellen White nunca foi categórica quanto a essa questão. Ela sempre falou cerca de, por mais de, por quase, enfim, ela nunca bateu o martelo de que a vida na Terra tem exatamente 6.000 anos e nós poderíamos então marcar datas com base nesse calendário. Isso não nos pertence. Se fosse assim, a Bíblia e a própria Ellen White estariam em contradição. Como que a Bíblia, Jesus e Ellen White dizem para não nos preocuparmos com o dia, o mês e o ano, esse assunto está envolvido em segredo, é um mistério de Deus, é uma coisa encoberta, marcar datas leva a fracassos. Como que ela poderia dizer uma coisa dessa, essas coisas aqui, e ao mesmo tempo dar margem para a marcação de datas? Seria uma contradição tremenda. E tem pessoas que colocam, muitas vezes, o profeta em contradição consigo mesmo, ou colocam o profeta não canônico, no caso aqui Ellen White, em contradição com a Bíblia, sendo que ela não está. Quem faz isso são as pessoas que procuram fazer o que o profeta não autorizou. Então, por favor, tomemos cuidado com isso, não demos ouvidos a pessoas que ficam aí tentando calcular data para fechamento da porta da graça, data para assinatura do decreto dominical, data para a volta de Jesus. Se começar com essa coisa de marcar datas, saiba que é um falso profeta. Isso não vem de Deus. E para ajudar, coloquei aqui, né, o linkado, o vídeo A Guerra em Israel e a Teologia Dispensacionalista, um vídeo que eu gravei com o pastor Sérgio Monteiro sobre essa questão, porque muitos, aí já é o caso dos evangélicos dispensacionalistas, que quando vem aí uma guerra lá na nação de Israel, começam a associar esse evento com passagens bíblicas, como se o Israel de hoje fosse o Israel bíblico, e não é. O Israel de hoje é um Estado, é uma nação que tem lá seu presidente, primeiro-ministro, suas leis, não tem mais nada que ver com o Israel dos tempos bíblicos. Então, não podemos aplicar as profecias que tinham relação com o Israel bíblico para o Israel atual, para o povo de Israel atual. Aquilo é uma guerra entre nações, ou então, uma guerra entre o Estado de Israel contra os terroristas do Hamas, e ponto final. Não há uma relação profética com isso. Claro que essa guerra pode ter desdobramentos que tenham implicações proféticas, sim, isso é possível, mas aquela guerra pontualmente ali, ela não está prevista na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, né? Não tem ligação direta com as profecias feitas com respeito ao Israel, povo de Deus, naquela teocracia ou naqueles governos que eram dirigidos por Deus nos tempos bíblicos, ok? Fica aqui então a recomendação, não demos crédito a pessoas que vêm com marcação de data para isso ou para aquilo. Não temos mais profecia ligada a tempo após 1844. Foi Ellen White mesma quem escreveu isso, deixou isso bem claro, tá bem?